Lev Semyonovich-Vygotsky foi um autor extremamente importante, ainda é extremamente importante no campo da psicologia. Seus estudos estão vinculados principalmente à compreensão do desenvolvimento, e esses estudos apoiam vários outros estudos no campo da educação. Vygotsky, ele é conhecido no Brasil, ele chega no Brasil pelo campo da educação, mas nos últimos anos os estudos também vêm se demonstrando bastante importância no campo da saúde e também na arte, que é o tema que vamos discutir hoje no canal. O Vygotsky, ele nasceu em 1896 em Gomel, na Bielorrússia. Ele viveu toda a vida dele, né, uma boa parte da vida dele, da juventude, na Bielorrússia. Ele era filho de judeus, e para aqueles que conhecem um pouco a história dos judeus na Europa, no final do século XIX, início do século XX, o antissemitismo era uma realidade muito presente, né, e a situação talvez mais limite a gente observa na Segunda Guerra Mundial, mas apesar, né, dele vivenciar essa situação peculiar por ser de uma família judia, era uma família com poder aquisitivo considerável, né, utilizando uma expressão que adotamos hoje. Era uma família de intelectuais, ele tinha 8 irmãos, todos os irmãos tiveram uma educação formal e informal, escolar e não escolar, bastante cuidadosa, com tutores, né? E a mãe do Vygotsky, ela era uma apaixonada pela filosofia, especialmente a filosofia alemã, e essa paixão pela filosofia e pelas diferentes línguas, o Vygotsky também se apropriou dessa paixão na mãe. Então, aos 15 anos de idade, por exemplo, o Vygotsky, ele já dirigia seminários filosóficos em Gomel, né? Então, não só participando ativamente das discussões, como coordenando esse tipo de atividade. E ele vai fazer curso de Direito na Universidade Estatal de Moscou, e ele começa a fazer medicina, mas um mês depois ele transfere-se para o curso de Direito, e a escolha desses 2 cursos tem a ver com a própria condição de ser um judeu, de descendente de judeu, e da condição dos judeus naquele momento histórico, né? Os judeus na então Rússia, naquele momento, eles não podiam assumir cargos públicos, né, estatais, eles tinham que desenvolver trabalhos como autônomos. E o fato dele ser de uma família com o poder aquisitivo elevado, né, possibilitou que ele pudesse escolher as 2 profissões que na época, não só lá, como na Europa e inclusive no Brasil, eram profissões de elite, né, as pessoas, apenas a elite conseguia cursar cursos de Direito e Medicina e exercer a profissão de uma forma autônoma, né? Então, a escolha por esses 2 cursos perpassa por essa condição de ser judeu num determinado momento histórico. O Vygotsky, ele então migra para Moscou para estudar Direito na Estatal de Moscou. Paralelamente, ele estuda também Filosofia e História numa universidade que não era reconhecida, né? Então, ele estudou esses 2 cursos, mas ele não recebeu o título de graduado, porque essa universidade não era reconhecida. Ele se forma em 1917, né, justamente no ano que acontece a Revolução Russa, retorna à sua cidade natal, em Gomel, e lá ele começa a lecionar com disciplinas na área da psicologia e da pedagogia, né, principalmente para o que hoje nós chamamos de formação de professores, e também começa a ter uma atividade bastante ativa na área da arte, né, produzindo textos críticos, né, em obras, em peças teatrais, né, principalmente obras, o teatro e algumas obras de arte do campo da literatura, né, que nós estamos tendo contato no Brasil de uma forma bastante recente, né? Inclusive, esse mês foi lançado um livro com algumas traduções desses textos
que estão sendo quase que garimpados, né, em vários lugares do mundo, e esses começam a ser traduzidos e a gente começa a conhecer um pouquinho melhor esse Vygotsky com uma produção mais ativa no campo da arte. Em 1924 acontece um evento extremamente importante para a psicologia e para ele. Tem o segundo congresso de psiconeurologia na Estatal de Moscou e o Vygotsky vai dar uma palestra. E é importante ressaltar que naquele momento, pós-revolução, havia uma expectativa e um compromisso de todos aqueles que estavam envolvidos, né, que eram ativos na sociedade da União Soviética, de construir aquela nova sociedade que a Revolução Russa vislumbrava, né? E no campo da psicologia não era diferente. E nesse evento em específico, o Vygotsky ele vai proferir uma palestra em que ele vai sinalizar a importância da consciência como objeto de estudo da consciência, da psicologia, alinhada, né, ou a partir do materialismo histórico dialético, que era a epistemologia que orientou não só a Revolução Russa, mas toda a produção científica, cultural, artística daquele momento histórico. E as suas colocações neste congresso ocasionaram um impacto enorme. Ele foi convidado pelo diretor da universidade, né, da cátedra de psicologia na época, para trabalhar em Moscou, né, na área da psicologia experimental, e havia já um professor recém-contratado, né, novo na Universidade Estatal, que era o Luria, que foi um parceiro extremamente importante para as produções do Vygotsky, e posteriormente o Leontiev. E esses três autores, eles compuseram um grupo chamado Troika, né, o trio, e a partir deles, outros grandes estudiosos, né, primeiros discentes, alunos desses três professores, que se formaram pesquisadores, e eles compuseram um grupo extremamente importante que construíram o que hoje no Brasil nós chamamos da psicologia histórico-cultural, né, que tem justamente o Vygotsky, o Leontiev e o Luria como os três grandes expoentes e os mais conhecidos no Brasil, mas existem muitos outros que produziram com eles nos mais diferentes perspectivas no campo da psicologia, tanto na perspectiva da educação, de compreensão de processos psicológicos em diferentes situações. Só uma ressalva, né, um parêntese, né? O Leontiev, durante um tempo, ele desenvolveu alguns estudos juntos com Eisenstein, que é um cineasta extremamente importante daquele momento histórico e que trouxe uma contribuição enorme para o cinema, né, de uma forma geral, para o campo da saúde, para as pessoas que têm deficiência. Então, era um grupo muito ativo e que tinha uma preocupação enorme com as demandas da sociedade naquele momento, né? Esse grupo ele se fortalece extremamente ativo nas produções, né, nas publicações, inclusive, né, do ponto de vista de pesquisas e de escrever livros, artigos, mas com a morte do Lenin e a ascensão do Stalin, né, que começa a conduzir aquele projeto de sociedade revolucionária numa outra perspectiva e, né, desenvolveu uma sociedade chamada comunista, né, tal como nós conhecemos. Essa forma de condução trouxe um impacto para este grupo, né, que o Stalin ele entendia o marxismo de uma forma muito peculiar e bastante diferente, né, das proposições originais e do próprio Lenin, e tudo que era produzido deveria perpassar pela obra, né, ou pela forma como o Stalin compreendia. E esse grupo resistiu um pouco. Em 1931, esse grupo ele rachado, vamos dizer assim, né? Parte deste grupo é transferido para Kharkov, na Ucrânia. Se a gente olha lá no mapa
né? A gente vai observar que a Ucrânia ela está muito distante de Moscou, né? E naquele momento histórico, Moscou era a efervescência de produção intelectual, de produção científica, né? Então esse grupo é dividido. O Leontiev, por exemplo, ele vai para Kharkov, e o Vygotsky continua em Moscou. Ele vai viajando, né? Ele viaja por um tempo, né? Em Kharkov, Moscou, mas o Vygotsky ele tinha uma limitação. Em 1920 ele descobre que ele tinha tuberculose. E tuberculose, neste momento histórico, no início do século XX, era uma doença que não tinha cura, né? Então ele sabia que ele morreria e morreria muito jovem. E já, né, 11 anos depois, em 1931, as crises de tuberculose eram mais frequentes. Então, isso limitava muito as viagens do Vygotsky. Então, ele viaja por um tempo, depois ele fica só em Moscou. Em 1934, ele acaba falecendo, vítima de tuberculose, né? Neste momento, para quem conhece um pouco a história da União Soviética, o stalinismo ele já estava muito mais forte. Em 1936, o Stalin ele emite um decreto em que uma série de proibições acontecem, e o que tem um impacto direto no Vygotsky, né, no autor que estamos discutindo hoje. Os estudos do Vygotsky ele faziam parte de uma área de estudo que naquele momento se chamava pedologia, que era a área do estudo de desenvolvimento da criança, que não era específico da psicologia, a pedagogia, né, a medicina, qualquer área do conhecimento voltado para o desenvolvimento da criança fazia parte da pedologia. E todos os estudos do Vygotsky eles eram alocados dentro deste campo, né, desta área. E a pedologia, nesse decreto de 36, ela é proibida. Isso fez com que o Vygotsky se tornasse um autor proibido de ser lido, as suas obras de serem publicadas, reeditadas. Isso perdurou até 1956, quando teve a denúncia dos crimes de Stalin, né, e aí uma série de coisas foram revogadas, né? Então, ele é um autor muito importante, mas que dentro do seu próprio país ficou desconhecido muitas vezes por várias gerações, né, de estudiosos no campo da psicologia, por ter sido proibido, né? Não foi totalmente esquecido, porque os seus companheiros pesquisadores, como o Luria, o Leontiev e outros, deram continuidade à obra dele, mas, claro, não podiam referenciá-lo de uma forma explícita, porque isso poderia custar, inclusive, a vida de muitos deles. Em relação à arte, o Vygotsky sempre teve uma relação muito próxima a ela. Isso é muito evidente no início da sua carreira, vamos dizer assim. Como eu comentei anteriormente, quando o Vygotsky ele termina, se gradua em Direito, ele volta para sua cidade natal, Momel, e ele vai desenvolver as suas atividades, né, tanto no campo da docência, trabalhando né, na formação de professores, né, trazendo alguns elementos da psicologia, da própria pedagogia, como também da arte, sendo um crítico de peças de teatro. Essa relação com a arte, ela aparece já no momento da graduação, vamos dizer assim, né, do direito. A sua monografia de graduação, né, utilizando a expressão atual, é uma obra que posteriormente posso comentar um pouquinho mais, que é o Hamlet, Príncipe da Dinamarca. Do que nós temos acesso no Brasil neste momento, né? Parece que é o texto que ele mais se debruça para fazer um estudo específico de uma obra, né? Posteriormente eu comento um pouco mais sobre ela. E a partir dessa monografia sobre o Hamlet e os vários textos que ele vai produzindo nesse período pós-17, entre 17 e 24, né, antes dele ir para Moscou, ele consegue produzir uma outra obra
que é muito importante também, tem uma expressão significativa no campo da psicologia e que no campo da arte também acredito que pode trazer grandes contribuições, que é a chamada psicologia da arte, né? Essa obra ela foi publicada em 1925 e nesta obra ele ele explicita a forma com que ele compreende a arte na perspectiva da psicologia. Então, o primeiro aspecto que chama a atenção dessa forma que o Vygotsky compreendia a arte primeiro, né, de entender que a arte, né, ele denominava, entendia a arte como uma técnica social dos sentimentos. Então, o que isso significa nessa perspectiva? Pela arte, o homem consegue expressar os seus sentimentos sobre os mais diferentes aspectos que o impactaram e que o afetam. Né? Por que uma técnica social? Porque a arte, ou a capacidade, a habilidade artística, a técnica da arte, ela não é inata, biológica. Não, as pessoas nasceriam com um dom para ser cantor, escritor, dançarino, né? Social porque as pessoas aprendem, a humanidade construiu a técnica, a arte, né, enquanto uma produção de conhecimento e a técnica artística, e o homem, de uma forma geral, o humano, pode e deve se apropriar dessa técnica. Né? Então, por isso, a técnica social dos sentimentos. Além disso, na psicologia da arte, o Vygotsky ele vai compreender que a arte ela deve ser entendida como estudada como uma unidade. E isso tem uma relação com a própria questão epistemológica e a forma metodológica de compreender a realidade de uma forma geral, e ele usa muito na psicologia. Né? Então, apenas como um exemplo, no campo das ciências, né, nós podemos investigar qualquer objeto, né, independente da área do conhecimento, dividindo o objeto em partes. E o Vygotsky ele vai defender que não é um procedimento correto de dividir em partes, porque quando eu divido em partes, eu perco a totalidade, eu perco o restante. Né? E tem vários textos, né, que ele inclusive dá alguns exemplos no campo da química. Né? Se eu pego a água e eu divido a água em partes, eu vou estudar o hidrogênio, depois eu vou estudar o oxigênio, eu não estou mais estudando a água, porque a água ela é uma unidade, né, que é composta por essas duas substâncias. E ele vai levar essa ideia de unidade também para a arte. Então, essa discussão que muitas vezes tem no campo da arte de conteúdo e forma, né, ou de valorizar né, mais o conteúdo ou mais a forma, o Vygotsky ele vai se posicionar que a unidade da arte é o conteúdo e a forma. Então, eu não posso separar. Né? E utilizando-se também do pressuposto da sua base epistemológica, esses dois elementos que compõem a unidade, conteúdo e forma, eles vivem em contradição. E o objeto da psicologia da arte é justamente compreender essa contradição. E por que há essa contradição? O conteúdo, na perspectiva do Vygotsky, ele é apropriado a partir das experiências que o artista e aquele que contempla a obra de arte, né, as experiências que ele vai adquirindo em relação ao mundo. Tanto experiências empíricas, vivenciadas pelo próprio indivíduo, como experiências que são aprendidas, né? Não são diretamente vivenciadas, mas são aprendidas em diferentes contextos a partir da experiência de outros. E a forma é justamente o como este conteúdo vai ser explicitado. E para isso acontecer, né, que muitos podem falar assim, mas na ciência isso também acontece. Né? Na ciência nós nos apropriamos de um determinado conteúdo e nós precisamos, a forma de expressão dele
também tem uma forma específica, que é a forma científica, com todas as suas regras, né? Na arte, a forma, ela perpassa necessariamente pelos sentimentos. Então, aí uma grande diferença em relação à ciência. E o Vygotsky, ele chama a atenção que não basta, pensando na perspectiva do artista, não basta ter a experiência e ter um sentimento em relação àquela experiência. É necessário saber como passar o conteúdo desta experiência, constituído pelos sentimentos do artista, mas de uma forma única, que vai promover, inclusive, saltos qualitativos e rupturas naquele conteúdo. Vou pegar um exemplo, né, talvez fique mais fácil compreender, né? Eu gosto muito do Guernica, do Pablo Picasso, né? Aquela obra, ela retrata um momento, né, muito difícil de terror e de horror da sociedade espanhola, que é a Guerra Civil, né? Então, qual é o conteúdo? A Guerra Civil Espanhola, que impactou aquele artista em particular. E todos os sentimentos, né, angústia, medo, né, revolta, né, todos os sentimentos que o Picasso sentiu naquele momento, ele expressou de uma forma única e peculiar, né? E bela, que aquele quadro é belíssimo, apesar de representar um momento de terror da humanidade, né? Então, a obra de arte, ela tem esta contradição de, muitas vezes, um conteúdo que revela um horror, que revela um sofrimento e uma angústia, e que a forma de mostrar, que o artista encontra para mostrar este sofrimento, muitas vezes é de uma forma bela, né? Mas que não aniquila o sentimento que o artista vivenciou ao produzir aquela obra e que nós, enquanto espectador, né, também sentimos, muitas vezes, esse sentimento. E muitas vezes outros sentimentos também. E isso é outra coisa interessante que o Vygotsky chama a atenção, né? A arte, ela é diferente da ciência, né? A arte, ela não tem a interpretação artística não tem uma verdade absoluta. Então, eu, ao ver um determinado quadro, eu posso interpretá-lo, e é uma interpretação também a partir dos meus sentimentos, né, de como eu vivencio emocionalmente aquela obra, e outra pessoa, ao vivenciar aquela obra, ela vai ter um outro sentimento, né? E vou trazer um outro exemplo, né? Há alguns anos, eu observei, fui numa exposição da Tarsila do Amaral e eu vi aquele quadro Operários, né? Aquele quadro me ocasionou um impacto enorme de vê-lo presencialmente, né? Porque eu venho de uma família de operários. Então, ao ver aquilo, né, aquilo que a Tarsila representou numa determinada realidade da sociedade paulista, me impactou de uma forma peculiar, porque eu identifiquei várias, né, a minha história naquele quadro, né, dos meus antepassados ali naquele quadro, né? Uma outra pessoa que também pode ter se sentido impactada emocionalmente por aquele quadro foi impactada por outros motivos. Um crítico de arte, né, ao olhar aquela obra, também vai se sentir impactado, mas por outros motivos, né? Então, essa também aí também, de novo, a contradição e a importância da psicologia da arte compreender essa contradição que a obra de arte ocasiona naquele que vai contemplá-la e também no artista que vai produzi-la, né? E o Vygotsky, ele chama muito a atenção da importância da arte ser apropriada pelo humano, né? Porque ela é uma produção tipicamente humana, né? Um conhecimento, é uma forma de conhecimento que nenhum outro animal consegue produzir, né? E se o desenvolvimento do humano deve ser para o máximo do desenvolvimento das suas potencialidades, das suas possibilidades, né,
A arte é uma das áreas, é um conhecimento que, ao mesmo tempo, possibilita este processo, né, de humanização, né, e faz com que a própria humanização produza a arte. A arte ela só foi possível ser produzida porque nós começamos a nos distanciar cada vez mais dos outros animais e ganhar possibilidades psicológicas de lidar com o mundo que possibilitasse a produção desta forma de conhecer. Né? Então, aí também a contradição da arte, né? Ao mesmo tempo que ela humaniza, nos humaniza, nós nos humanizamos, cada vez mais que nós nos humanizamos, nós também temos a possibilidade de promover cada vez mais a arte. A arte, ela é um dos conhecimentos que vai possibilitar esse processo de humanização, como eu comentei anteriormente. Né? O Vygotsky ele entende que a arte ela é um dos meios que vai mediar a relação do indivíduo com o gênero humano. O que é esse gênero humano? As máximas possibilidades que nós, enquanto espécie, podemos alcançar, né? Mas que não estão dadas biologicamente. A possibilidade está dada biologicamente, mas nós só vamos alcançar o máximo do desenvolvimento das nossas possibilidades biológicas inseridos numa dada cultura. Né? E o quanto mais elaborada, mais rica é essa cultura, mais nós vamos nos desenvolver, inclusive do ponto de vista psicológico. Né? Então, por isso que a arte ela é extremamente importante para o processo de humanização e precisa dar condições para as pessoas se apropriarem dela, né? Seja como criar condições para potenciais artistas, né? Seja dando condições para as pessoas se apropriarem das produções destes que nós denominamos de artistas. Por que a importância da arte? Né? O que precisamente, na perspectiva da psicologia, a arte vai promover do processo de humanização? Qualquer pessoa, né, que perguntarmos, né, para ser um artista, né, o que é necessário? Né? O que o artista tem de diferente? O artista ele tem muita imaginação, ele é muito criativo. A imaginação é um processo psicológico tipicamente humano. Né? O inventar algo que não está posto na realidade, né? Partir de um elemento que está na realidade e transformá-lo para outra coisa, né? É algo muito diferente daquilo que é original, né? Isso que é o movimento e o trabalho da imaginação. E nós não observamos isso em outros animais, né? Por isso que é tipicamente humano. E quando eu penso na arte, é essa imaginação que ela trabalha de forma indissociável, compondo uma unidade com as emoções e com os sentimentos. Né? Então, lembrando, se a arte é a técnica social dos sentimentos, né, toda a produção artística e toda a análise, né, ou a interpretação de uma obra de arte, né, pelo espectador, perpassa necessariamente pelas emoções e pelos sentimentos. Então, aqui, né, eu trago dois processos psicológicos que são extremamente importantes e caros, né, e que não se restringem ao campo da arte, mas são necessários e importantes para todas as esferas da nossa vida, né, que é justamente as emoções, os sentimentos e a própria imaginação. Por que eu estou falando de emoções e sentimentos? Né? O que eu estou entendendo por eles? Né? Como é que o Vygotsky, a partir da obra do Vygotsky, podemos entender isso? Emoção não é exclusivamente humana. Né? Os animais sentem emoções, emoções mais básicas e com uma expressão mais simples. Né? Então, raiva, prazer, a gente observa isso em todos os outros animais. Quem tem pets, né, sabe muito bem desta relação, né, que os pets muitas vezes têm com os donos. Né? O que é o sentimento? Né? O sentimento é uma expressão tipicamente humana, né? Então os animais não vão ter os sentimentos,
porque ele vai perpassar pela consciência e que vai ditar a relação mais estável que eu vou ter com um determinado objeto, com uma determinada pessoa, com um determinado animal, né? Então, a emoção da raiva é diferente do sentimento da raiva, né? Eu posso ter a emoção de raiva quando um amigo faz alguma coisa que me desagradou, e eu senti raiva dele naquele momento. Mas isso não eliminou ou não modificou o meu sentimento de amizade com este amigo, né? Eu continuo gostando dele, né? Continuo me sentindo bem perto dele. Mas naquele momento ele fez algo. O sentimento da raiva, por exemplo, aquela pessoa, eu não nutro mais uma amizade por ela. É porque ela fez algo que feriu, arranhou essa relação estável, esse sentimento estável, mudou o sentimento, né? Então, quando o Vygotsky ele vai chamar a arte como uma técnica social do sentimento, ele está pensando numa relação mais estável, né, mediado pelas emoções, que o indivíduo tem com determinados elementos, determinados aspectos da realidade, né? Bom, o que é a imaginação? A imaginação é essa possibilidade de criar algo novo, né? E um aspecto importante, a imaginação ela tem uma relação direta de dependência com o contato e com a relação que o indivíduo tem com a realidade, né? Eu costumo sempre fazer a pergunta para os meus discentes, quando eles fazem a disciplina de Psicologia do Desenvolvimento, quem que vocês acham que tem a maior capacidade de imaginar? A criança ou o adulto? E é quase unânime falarem que é a criança, né? Mas é um equívoco, né? Se a imaginação ela depende do quanto o homem, o indivíduo, conhece a realidade, né? O adulto ele tem mais capacidade para imaginar do que a criança, né? No entanto, a forma com que essa imaginação ela vai se desenvolvendo e as possibilidades de expressão da imaginação ao longo do nosso desenvolvimento podem cercear, podem impossibilitar que determinadas expressões da imaginação elas ocorram. Um exemplo, uma criança fantasiar que ela, né, e muitas vezes ela encenar, dramatizar que ela é um super-herói, ou que ela fazer de conta que ela é alguém que ela não é, né, e ela expressar, dramatizar isso da melhor maneira possível, tudo bem, é uma criança, ela pode. Um adulto fazer isso numa mesma condição que a criança não é legal, né? É um adulto que é uma grande criança, é um crianção, muitas vezes utilizamos essa expressão, né? Mas isso pode quando é numa determinada situação. Se ele é um ator, ele pode, né? Porque ele está num contexto profissional típico do mundo adulto em que isto é possível, né? Em várias situações cotidianas também, né? Então, a imaginação ela é uma ferramenta, né? Ela é um processo que é extremamente necessário para nós no cotidiano e que nós a utilizamos, mas muitas vezes de uma forma bastante limitada, né? E o quanto nós encontramos ao longo do nosso desenvolvimento situações que vão cerceando ela, né? Eu gosto sempre de dar um exemplo quanto a escola ela tem, ao mesmo tempo, a potencialidade de promover o desenvolvimento da imaginação, ela também tem a potencialidade de limitá-la, né? Então, se a criança ela vai colorir, ela vai desenhar ou ela vai colorir um desenho, aquilo que ela vai representar e como ela vai colorir precisa ser o mais fiel possível ao que é real. Então, o sol não pode ser verde, porque o sol, na realidade, né, não é verde, né? Mas se a arte perpassa pela representação, a forma com que o indivíduo compreende a realidade, ele quer passar aquilo que ele está sentindo. Quando a criança ela colore o sol de verde, tem um motivo.
O que ela está querendo dizer, o que ela está sentindo e que ela está expressando quando ela está colorindo de verde, não de amarelo ou laranja, seja lá né, cores mais próximas daquilo que nós entendemos que representa a realidade e, consequentemente, que é o correto. Então, muitas vezes, há o cerceamento do desenvolvimento da imaginação, porque nós entendemos que a imaginação, eu posso criar algo novo, mas desde que esse algo novo corresponda ao máximo à realidade. No campo da ciência, né, talvez nós tenhamos que ir por esse caminho, pela própria necessidade da ciência e do que ela é. Isso é importante. Mas quando nós vamos para o campo da arte, a arte ela tem uma outra finalidade. Né? E quando eu possibilito que eu expresse algo que eu percebo da realidade de uma forma peculiar, eu também estou produzindo algo novo dessa realidade, mesmo que seja pela minha perspectiva, pela minha singularidade. Né? E isso é importante também. Né? Então, um exemplo, né, de vários outros que nós podemos pensar a partir deste que eu dei, do quanto a imaginação ela encontra limitações no seu processo de desenvolvimento. Né? Mas ainda assim, mesmo com todos esses cerceamentos, o adulto ele tem muito mais capacidade de imaginar do que a criança. Então, esse é um aspecto importante, né? Justamente por depender da realidade. E para ele conseguir se apropriar, né, desenvolver mais a imaginação, é necessário que ele tenha conteúdos para que a sua imaginação também se desenvolva. Né? Então, ao se apropriar da realidade, quanto mais eu me aproprio da realidade, mais também eu me aproprio de outras possibilidades de expressá-la. Então, eu havia comentado, né, que o artista ele não tem um dom para, na perspectiva vigotskiana, ele não tem um dom para ser artista. Né? Ele não tem um dom para ser professor, para ser um esportista. Né? Ele pode ter algumas condições, inclusive do ponto de vista biológico, que facilitam. Tá? Então, dando um exemplo no campo da arte, é possível que algumas pessoas tenham uma maior sensibilidade e percepção musical, né? O que muitas vezes nós chamamos do ouvido musical. Né? Consegue perceber algumas nuances, né, da música que outra pessoa não tem. Né? Significa que vamos pensar assim, num processo de apropriação da música, especificamente, ela está um pouquinho à frente na linha de largada. Ela tem mais facilidade. Né? Mas não significa que o outro que não tenha, ele não possa vir a desenvolver. E como é que ele vai se desenvolver? Não só se apropriando, né, aprendendo a música, sendo exposto a vários elementos, produções musicais, especialmente as mais complexas e mais elaboradas, aquilo que nós chamamos de arte, né, e não mercadorias musicais, né, mas também se apropriar de elementos técnicos. Né? Então, aprender teoria musical é extremamente importante, para que a partir desse elemento mais técnico da música, a pessoa ela consiga ter essa capacidade de criar algo novo, seja uma música nova, seja um ritmo novo dentro da música. Né? Então, se pensarmos na história do desenvolvimento da música, o quanto novos estilos musicais foram criados ao longo do nosso desenvolvimento enquanto humano, e sempre se apropriando daquilo que já existia para a produção do algo novo. Né? Então, a gente costuma brincar, o novo nunca é novíssimo. O novo ele é sempre uma produção a partir do velho, a partir do que já existe na realidade. E isso que existe quando se refere ao campo da arte tanto o conteúdo quanto a forma. Né? De novo, a questão da unidade. Né? Eu preciso me apropriar desta unidade, conteúdo e forma, para que o artista consiga produzir algo novo, a sua imaginação tenha condições de criar algo novo,
né? E isso só vai acontecer a partir do momento que ele se apropria. Então, essa questão da realidade com a arte, né, ela, podemos chamar, é uma unidade constante. A arte, ela sempre tem uma relação com a realidade, mesmo que seja uma realidade pela perspectiva do artista, que vai ser singular, que pode não representar vamos dizer assim, o que a maioria das pessoas daquele seu momento histórico pensam sobre, mas de alguma forma representa elementos da realidade, né? A própria capacidade de percepção artística, né? No campo da música, do teatro, da própria literatura, né? Então, eu posso desenvolver aquilo que nós chamamos de sensibilidade, percepção estética, né? Me apropriando tanto desses elementos técnicos do conteúdo, né? E quando eu me aproprio desses elementos, as minhas emoções, os meus sentimentos também se desenvolvem, né? Eu fico mais sensível também ao mundo, né? Então, a arte ela tem essa potencialidade de educar a nossa sensibilidade. Educar em que sentido? Né? De formar, né, possibilitar o desenvolvimento da formação de um sentimento humano, no sentido mais pleno da sua palavra. Né? Então, de eu conseguir ser sensível não só ao sofrimento, mas às alegrias do outro, né, de me comover com isso, né, com essas duas situações, não só porque há essa relação de identidade, né? Então, o outro sofreu uma determinada situação, eu dei o exemplo do quadro da Tarsila, né? Aquilo me sensibilizou porque eu identifiquei elementos da minha trajetória, da trajetória da minha família. Outros que não são de família de operários podem se sensibilizar com isso também, né? Não porque teve família de operários, mas por entender o que foi a classe operária num determinado momento histórico. Eu não vivenciei a Guerra Civil Espanhola, eu não vivenciei nenhuma guerra, não vivenciamos nenhuma guerra explícita, né, aqui no Brasil, mas isso não nos impede de sensibilizar com um determinado momento histórico, uma determinada situação como a Guerra Civil Espanhola. Então é nesse sentido que eu coloco que a arte ela tem essa potencialidade de nos educar nesse sentido de possibilitarmos uma formação humana nessa dimensão da ética. E aí eu estou pensando na ética na dimensão da filosofia, que pensarmos no bem comum, né? Pensarmos no outro, me sensibilizar com o outro, com a dor e com a alegria do outro, mediado essa dor e essa alegria, né? Mas compartilhar isso. Então, a arte não é o único meio disso acontecer, mas é um meio que é muito propício, justamente por ela ser essa técnica social dos sentimentos. A partir do que eu comentei sobre a importância da arte no processo de humanização, vale a pena ressaltar a importância da arte ser inserida no nosso desenvolvimento desde o início, né? E aí eu vou falar um pouquinho da importância da arte na infância, né? Da apresentação e da apropriação da arte nesse desenvolvimento, né? Então, justamente pelo que eu coloquei anteriormente, a potencialidade da arte para o desenvolvimento de processos psicológicos, e eu destaquei a imaginação, as emoções e os sentimentos, a própria percepção e a sensibilidade à percepção, então isso já justifica a importância da arte ser apresentada para a criança, né, desde o início do nosso processo de desenvolvimento, especificamente na infância, porque isso vai potencializar ainda mais o processo de humanização dela. A expressão das possibilidades artísticas na criança, ela é muito rica, né? E a gente observa essas possibilidades, né, numa relação muito estreita, muitas vezes, com as atividades lúdicas, com as brincadeiras, principalmente as brincadeiras de fazer de conta, né? Então, quando a criança brinca de fazer de conta, o que a gente chama de uma atividade lúdica reprodutiva, né? Ela
representa um super-herói, ela representa o pai, a mãe, ela representa o professor, né? Então ela encena, né? E que está muito próximo de uma expressão artística que é a dramatização, o teatro, né? E o Vygotsky muitas vezes ele coloca que o brincar de fazer de conta, né? A dramatização é uma das formas que a criança, que na infância a criança mais se aproxima da produção literária, porque ela faz de conta, ela dramatiza não só as vivências cotidianas dela e daquilo que ela entende dessas vivências, né? Então, desde coisas, né, como é que ela é a professora, então ela dramatiza aquilo que ela consegue compreender sobre a vivência dela na escola ou que ela imagina que é uma vivência na escola, se ela, né, nunca foi na escola, mas ela imagina, né, fantasia o que é isso. Fantasia o que é ser um médico. Então, ela provavelmente tem as experiências de ter ido no médico muitas vezes ou poucas vezes. Então, desde as experiências empíricas a aquilo que ela vê em filmes, em desenhos, né, do que é o médico. Mas ela também muitas vezes dramatiza aquilo que ela tem contato no que a gente chama da literatura infantil, né? Ou uma mistura daquilo que ela vivencia, que ela observa, ouve da literatura infantil, das fábulas, né? Das histórias que são frequentemente contadas e narradas para as crianças, e enquanto ela brinca e ela vai fazer essa dramatização no contexto lúdico, né, da brincadeira, ela acaba dramatizando, né? Isso é uma expressão que a gente identifica principalmente entre 3 e 6 anos de idade, né, que a gente observa que é mais recorrente no tipo de brincadeiras das crianças, mas as brincadeiras do faz de conta, em que a dramatização ela se faz presente, do que, por exemplo, o que nós chamamos de jogos com regras, né? Pega-pega, amarelinha, esconde-esconde, isso aparece, mas ele vai, nessas atividades vão aparecer de uma forma frequentemente maior com a criança um pouquinho maior, com 5, 6 anos de idade, né, que ela vai desenvolver mais esse tipo de atividade lúdica. E a arte na criança, né, ela tem uma outra aproximação com a atividade lúdica que se refere ao porquê a criança brinca ou porquê que a criança se envolve com a arte. A criança ela não está preocupada com o resultado do desenho que ela está fazendo, se vai ficar bonito ou não, se ela vai ser aplaudida ou não na dramatização. Ela está preocupada, o que a motiva é o processo. Assim como na atividade lúdica, a criança brinca pelo próprio processo do brincar, né? Se ela vai ser, né, numa dramatização de um conto, se ela vai ser a protagonista naquele momento ou não, até num jogo com regra, se ela vai ganhar ou não, isso é importante, né? Mas não é isso que a motiva, é o próprio processo de jogar. Então, se ela vai lá na amarelinha, ela vai conseguir alcançar lá o céu, e ela vai alcançar primeiro, ok, legal. Né? Mas o brincar amarelinha, mesmo que ela alcance o céu em segundo lugar, terceiro lugar, ou vai ser a última, né? O próprio processo do brincar é que vai fazer com que ela brinque. Né? E a relação da criança com a arte, também os motivos, na perspectiva do Vygotsky, não está no resultado, está no processo. E quando nós pensamos nesses elementos que o Vygotsky compreende, e nós vamos pensar na apresentação da arte para a criança, principalmente se pensarmos em contexto escolar, isso deveria orientar a prática da apresentação da arte de uma forma muito diferente do que a gente observa, né, que geralmente acontece na escola. Né? Então, não importa para a criança se, ao encenar uma determinada peça, né, uma determinada situação, se ela vai ser aplaudida ou não. É essa encenação, né, o quanto ela vai se envolver com o processo. A própria questão técnica, o Vygotsky ele chama muito a atenção que
essa produção técnica do figurino, do palco, quem que vai fazer o quê, como é que se vai construir, então não tem a fantasia pronta. Como é que vai ser essa fantasia? Então vai trazer a roupa de casa, que tipo de roupa, vai fazer com cartolina, EVA, a orelha do coelho, porque ela vai... Então, todo este processo é importante que a criança participe. Então, ao pensar a apresentação da arte na escola, não cabe ao professor trazer isso pronto para a criança, né? Ou trazer as respostas prontas para a resolução de um determinado problema. A criança ela precisa participar não só da decisão de como vai ser resolvido esses problemas técnicos, mas da própria produção técnica. E óbvio, se ela vai produzir a orelha do coelho lá na cartolina, não vai ficar tão bonito como se o professor fosse produzir, né? Mas se o objetivo é a apropriação da arte, não importa. O que importa é que ela fez parte daquele processo. E óbvio, conforme a criança ela vai se desenvolvendo, né, em outras situações, na apropriação de outros conteúdos que não da arte, ela vai aprendendo a desenhar melhor a orelha, ela vai aprender a colorir melhor, ela vai compreender melhor a disposição dos objetos no espaço, para pensar a questão do palco. Então, isso tende, conforme ela vai se desenvolvendo, vai crescendo, isso tende a fazer com que essa capacidade técnica, vamos dizer assim, né, e esse envolvimento técnico da criança melhore, né? Mas se o objetivo é que a criança se aproprie da arte, né, o professor não deve se preocupar com essa qualidade técnica, mas inserir a criança neste processo, porque é justamente o processo criativo, que, óbvio, vai ser muito inferior comparado com uma produção técnica que os adultos estão envolvidos. Mas quando a criança se envolve neste processo, eu estou criando condições para que ela consiga criar, né? Uma criação ainda muito mais reprodutiva, né? Então ela tende a ser cada vez mais fiel à realidade, né? Mas quando ela se envolve com todo esse processo, eu crio condições para que num futuro ela possa se tornar uma artista, né? Ou que ela não seja uma artista, mas que ela tenha uma maior sensibilidade para interpretar uma obra de arte, né, enquanto contempladora, né, que ela interprete a obra de arte de uma forma mais sensível, mais peculiar, não vendo apenas o resultado, né, mas avaliar o processo, o que essa obra significa, representa, né, qual foi a produção e o processo de construção dessa obra de arte. E para isso acontecer, é necessário considerar os interesses da criança. E se a arte é técnica social dos sentimentos, então vou repetir novamente isso, né? Sentimentos e emoções, nós nos envolvemos emocionalmente, sentimento, com aquilo que nos interessa. Então, a arte, né, os conteúdos da arte, aquilo que vai ser apresentado para a criança, precisa partir do interesse dela. Se a criança não tem interesse nenhum pela arte, por elementos artísticos, porque a história dela, o que ela conhece da arte é quase nada, cabe ao professor apresentar várias possibilidades. Então, não é o professor que deve escolher que ela vai, né, que vai apresentar para a criança a fábula do grilo, da cigarra e da formiga, por exemplo. A criança precisa conhecer, é uma fábula importante, né? Mas não precisa ser essa fábula, né? Pode não ser, olha, hoje nós vamos estudar fábulas. Existem estas fábulas aqui, quais são as fábulas que o professor tem acesso? E aí deixar as crianças escolherem, não, hoje nós queremos conhecer esta fábula, né? A encenação, né? O tema da encenação. Então, no campo da arte, do ensino da arte, né, é importante considerar o interesse da criança. Se ela não tem interesse, eu preciso apresentar um repertório acessível para ela, né? Eu, professor, preciso apresentar
um repertório para ela, para que ela consiga ter possibilidade de escolha e desenvolver os interesses, né? Dei o exemplo da escola, mas é a mesma, né, a mesma lógica para pensarmos em situações não formais, né, em famílias, né, apresentar arte para as crianças, né? Eu não preciso, como mãe, como, né, irmã mais velha, escolher essa história ou escolher este filme, escolher esta dramatização, mas eu posso mostrar para a criança que existem essas possibilidades. Ela não conhece nenhuma, então qual que você quer hoje? Né? Qual fábula, qual filme, qual dramatização você gostaria de ter? Né? Eu posso apresentar uma espécie de sinopse, olha, essa fábula fala de tal coisa, esse filme sobre tal coisa, o que para você neste momento é interessante? Né? Então, esse é um aspecto também importante ser considerado. Né? Uma outra coisa importante para pensar nessa questão do desenvolvimento da arte, e que é algo que eu acho que mereceria, né, uma outra discussão, porque ela é bastante densa e talvez polêmica, né? O Vygotsky é a questão da genialidade, né? Então, o Vygotsky ele chama a atenção que os gênios, né, ou alguém que produz algo bastante inovador, tanto no campo da arte como no campo da ciência, primeiro, ele não é um gênio que está fora do seu tempo, né? É uma pessoa que conseguiu, né, que tem uma sensibilidade, uma percepção de perceber elementos que já estão postos no seu momento histórico, mas que não foram percebidos pela maioria das pessoas que estão vivenciando naquele momento, né? Então, esse é um aspecto importante. Então, se a gente pensa nos grandes gênios, tanto na arte como na ciência, eles não foram pessoas fora do seu tempo. Talvez, né, nós podemos pensar que foram pessoas mais do que nunca presentes no seu tempo histórico e que perceberam coisas que estavam lá, mas que a maioria das pessoas não conseguiram perceber. E quando nós vamos para o campo da arte, né, o próprio Vygotsky ele menciona os grandes artistas, os grandes gênios, e as suas produções mais elaboradas, mais geniais, não aconteceram, não foram produzidas quando eles eram crianças. Eles poderiam ter demonstrado uma maior sensibilidade, uma maior capacidade quando eram crianças. Mas as grandes produções, elas aconteceram quando eles eram adultos, quando eles já tinham se apropriado de elementos técnicos do seu momento histórico, produziram algo novo, né? E são gênios porque conseguiram produzir algo novo, né? Quando eram adultos. Então, aí vai ao encontro do que eu comentei, né? A arte, a capacidade artística de produção de algo novo, ela vai se dar, né, de uma forma mais elaborada, quando nós estamos num processo mais avançado no nosso desenvolvimento enquanto humanos. Então, por mais que a criança ela apresente comportamentos, expressões que podem parecer geniais, né, ainda não são geniais. Né? Ela pode estar um pouco mais à frente daquilo que é esperado para o seu processo de desenvolvimento, mas não é a criança que vai produzir um elemento artístico no seu sentido mais pleno da palavra, né? Mas se eu possibilito um desenvolvimento, uma apropriação da arte quando criança, a potencialidade dela enquanto adulto, ela ser genial naquilo que ela está fazendo é muito maior. Um outro elemento importante que o Vygotsky também chama a atenção, ele questiona por que são tão poucas as pessoas que são geniais, ou porque determinadas parcelas da nossa sociedade que encontramos essas pessoas geniais, né? Eu comecei falando que o Vygotsky era de uma família judia, mas, né, num contexto histórico, né, que o antissemitismo era bastante forte, mas de uma família que tinha um poder aquisitivo e que possibilitou o acesso
e a apropriação de elementos da arte, da filosofia, da ciência, do que havia de mais elaborado na época. E o Vygotsky, ele é um grande autor na psicologia, porque ele teve acesso a esse conjunto de conhecimentos que possibilitou ele ser um grande. Né? Então, por que poucos na nossa sociedade são artistas geniais, são cientistas geniais? Porque são poucos que têm acesso a essa produção de conhecimento mais elaborado. Né? E o Vygotsky, ele escreve textualmente, né, num dos seus textos: se nós queremos grandes artistas e cientistas, nós precisamos promover acesso ao que é de mais elaborado para as pessoas que não têm acesso. E se favorecermos isso na infância, aumenta a potencialidade de termos grandes artistas, grandes cientistas de uma forma mais precoce. Não teve na infância, teve como adulto? Pode ser um grande artista, um grande cientista? Pode, claro que pode, né? Mas vai ser um processo mais demorado, né? Porque no campo da psicologia, nós sabemos que existem períodos do desenvolvimento que alguns processos psíquicos têm o que o próprio Vygotsky chama de período ótimo do desenvolvimento. O que isso significa? Há determinados momentos que é mais fácil aquele processo se desenvolver. Né? Vou dar um exemplo fora da arte. Né? É muito mais fácil a criança aprender a ler e escrever do que um adulto, né? Ou um idoso. Né? Um adulto e idoso analfabeto, ele aprende a ler e escrever. Né? Mas as dificuldades, né, são maiores porque está numa outra etapa do desenvolvimento, determinados processos psíquicos foram desenvolvidos ou não foram desenvolvidos de determinada forma que possibilitariam essa facilidade. Né? Então, a gente também pode fazer essa transposição em relação à arte. Né? E daí a importância de apresentarmos e possibilitarmos que a criança vivencie a arte. Né? Ela não seja só uma espectadora, mas dentro das possibilidades dela, ela vivencia o processo artístico. Né? E justamente essa questão do processo. Então, desde a escolha do conteúdo, do roteiro, as dimensões técnicas, como eu comentei anteriormente, é importante criar essa condição para a criança, né? Para que ela se aproprie do processo artístico, né? E não só do resultado. Né? E aí, para fechar a importância da arte na infância, e especialmente pensarmos no processo de humanização, eu vou fechar essa parte lendo um trecho textual do Vygotsky que ele apresenta essa questão da arte. O sentido da importância desta criação artística reside tão somente que permite à criança superar a angústia, não somente em superar a angústia do seu processo de desenvolvimento da imaginação, que vai imprimir na fantasia uma direção nova por toda a vida. Consiste também no sentido mais aprofundado, que depura a vida emocional da criança, que pela primeira vez desperta e se dispõe à ação. E, por último, a importância da arte consiste também em permitir à criança exercer os seus hábitos criadores, dominar a linguagem, o sutil complexo instrumento de formular e transmitir o pensamento humano, seu sentimento e o mundo interior do homem. Como eu comentei no início do vídeo, uma das obras importantes do Vygotsky relacionada à arte foi a sua monografia para término do curso de Direito, que é a tragédia de Hamlet, Príncipe da Dinamarca, que foi escrito pelo dramaturgo inglês William Shakespeare. Ao que parece, né, do que tenho conhecimento, é um dos poucos textos, se não o único texto, que o Vygotsky se propõe a fazer uma análise de uma obra específica. Né? É uma obra que tem tradução para a língua portuguesa, uma obra extremamente instigante do Vygotsky, porque ele se propõe a fazer o que ele denomina de uma análise crítica do leitor, que é diferente de uma análise crítica de um crítico de arte. Né? Então, o Vygotsky ele parte do princípio que as obras clássicas
da arte, elas podem ser compreendidas, enquanto crítica de leitor, né, elas podem ser compreendidas independente do seu autor, né? Então, independente do Hamlet ter sido escrito pelo Shakespeare ou qualquer outro autor, qual é a importância do Hamlet, da obra Hamlet, o que essa obra impacta num indivíduo, né, num contexto histórico muito diferente do contexto em que a obra foi escrita. Né? Então, toda essa obra do Vygotsky, ele vai explicitar a forma como ele compreende, ele interpreta o Hamlet, sem estar preocupado que quem escreveu foi o Shakespeare. E daí que ele aponta, né, que é uma crítica de leitor, né? E ele explicita no prefácio dessa obra, ele até começa falando, né, existem já tantas interpretações sobre a obra do Shakespeare, e ele escreveu isso em 1916, então de lá para cá, quantas outras críticas, obras foram escritas sobre o Hamlet especificamente. Então, ele justifica, né? Tem tantas obras que já foram feitas, críticas a partir do Shakespeare, por que mais uma? E aí ele justifica que é uma crítica do leitor, enquanto crítica do leitor, ele vai defender que não existe uma única verdade para compreender o Hamlet. Então, ali ele vai apresentar a forma peculiar com que ele compreende esta obra que é tão importante na literatura mundial, de um grande autor como Shakespeare, que não, né, não tem só o Hamlet como grande obra, mas com certeza essa obra específica, a tragédia de Hamlet, ela traz uma série de elementos que nos afetam de diferentes formas, né? Mas essa é uma discussão para talvez um outro momento, um outro vídeo.